Vamos ver? Selá, Mistérios Revelados, Septologia, a Torá Original. Para entender esse terceiro capítulo, tem que assistir a trilogia Criação e Gênesis Original, os primeiros 2 capítulos da Septologia. Juntando tudo isso, nós teremos a compilação do primeiro contrato, primeira Bíblia, Velho Testamento, que você poderá adquirir na terceira edição da Bíblia Original, Codex. Não se assuste com o título, capa e descrição. Um evoluído não tem medo. Quem é que criou o ácaro, o verme, a lombriga, a bactéria, o vírus, a formiga? Pega um microscópio e coloca numa formiga para você ver que ser assustador. Mais assustador que o Baphomet. Quem aí já leu Levíticos 16? Quem já ouviu falar no bode Azazel ou Azaziel? Nós já falamos sobre isso, mas agora, como vamos falar, assim, um escrutínio do texto? Nunca. Vai ser a primeira vez. Eu quero começar com revelare. Revelare baseado nos 2 primeiros capítulos. Olha aí, Delta Habitação Divina de Elohim, ou Delta Sinai. Delta Sinais. Primeiro, Deus se manifestava poderosamente no Monte Sinai piramidal, no topo do monte. Depois, por conta da transição que demoraria 40 anos, Moisés não sabia, mas foi assim. Pediu para construir uma arca. Essa arca em formato de cabala e com sua tampa protetora de segurança foi o Sinai móvel. Lembra aí que vocês escreveram? Então escreva de novo aí para não esquecer. A arca é o Sinai móvel. De montanha para a arca, Sinai móvel, e de Sinai móvel, a arca hoje é o quê? Alegoria numa matéria de teologia chamada tipologia. Em tipologia, teologia sistemática, você aprende que a arca é a presença do Espírito Santo. Com a vara de Arão que floresceu, com os 3 e não 10 mandamentos. O cubo quântico, lembra? Com o maná. Agora, onde o Espírito Santo está? Hebreus 3:6, lembra? Efésios 2:22, 1 Coríntios 3:16, onde o Espírito Santo está? João 2, do 18 ao 22, onde o Espírito habita? Ele não está lá no templo. Lembra dessa música ainda ou não? Música X. Nos templos, arcas, radioativos e eletromagnéticos. Olha só, o teu corpo é a radiação do Espírito. Os pentecostais vão amar ouvir isso, os carismáticos também. O teu corpo é eletromagnetismo. Aí você vai pegar Davi só de cueca dançando em volta da arca. É verdade. Tirou toda a roupa, ficou de cueca e começou a dançar. Em êxtase. Por quê? Porque nós somos energia. O pentecostalismo, na verdade, são 50 dias de manifestação, de encarnação deste espírito radioativo, eletromagnético, quântico no corpo do homem. É o espírito que encarnou em nós. E aí nós temos 2 Pentecostes. Quase ninguém sabe disso. Atos 2 para Israel e Atos 10 para os pagãos. Atos 10 é o Pentecoste dos pagãos. O Espírito encarnou neles também. Então, qual é o Delta Sinai? O teu corpo. A tua consciência. Você agora é... Isso é tão profundo, né? Se a gente quisesse ficar aqui horas meditando. Mas você vai fazer isso, não vai?
Você é o Sinai móvel. O teu corpo agora é aquele que tem o Espírito de Jesus Cristo. O teu corpo é a arca móvel e o Sinai móvel. Já imaginou? Do Sinai para a arca, da arca para você. Mas isso só foi possível graças a um grande bode expiatório no Gólgota. A dívida era muito grande, matemática de Deus, lembra? A Torá é negativa, é um patíbulo horizontal. É o sinal de menos. Mais revelação. Antes era nação santa, que é Israel. O que é Israel? Lembra que o primeiro contrato era um contrato de exclusividade. A palavra santo significa exclusivo, especial. Então, na verdade, a lei é ensinar, é verbo, não é substantivo, o contrato exclusivo. Esta é a nação santa, exclusiva com contrato de exclusividade, mas agora nós temos o quê? O Espírito Santo. Portanto, é o Espírito exclusivo que eles não tiveram. Israel não tem o Espírito Santo. Porque Israel, adventistas, judeus messiânicos, ortodoxos e nazarenos, guardam o sábado. Guardam a lei. E se guardam a lei, estão no primeiro contrato, não no segundo. E não possuem a exclusividade do Espírito. Para os cristãos originais, é dado o Espírito de Deus exclusivo, ou o Espírito dos deuses, Elohim, que é, na verdade, um contrato de inclusividade a todos que desejam receber o Espírito exclusivo de Cristo. Aliás, a palavra Cristo significa isso. Cristo é o Santo, que é a mesma coisa que Machia, Messias, o ungido. E o que é o Santo? O exclusivo, só ele, singular, único. Então nós temos Jesus exclusivo, Jesus o exclusivo. A síntese espírito do primeiro contrato não segue a cronologia exatamente, pois essa você já tem em todas as suas BS. Não é objetivo aqui ficar traduzindo capítulo a capítulo, dessa vez. Então vamos iniciar agora a grande síntese do que o sistema religioso oculta. Eles são os verdadeiros ocultistas. De você, fiel religioso devoto, nos livros de Levíticos, Números e Deuteronômio. Não se preocupe que a gente vai para Levíticos 16, porque depois a gente vai voltar e vai fazer um escrutínio geral. Mas é importante ir agora falar sobre Azazel. Levítico 16, original. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, lembra? Por haverem se aproximado demais da manifestação do Criador. 2 jovens curiosos demais. Imagina uma manifestação altamente tecnológica. Era mais que um tablet, que um supercomputador quântico. Era mais do que um iPhone. Eles ficavam olhando, abriam o véu. Olha lá, arca. Vamos chegar perto, vamos ver o que acontece. Olha lá, a fumaça. Curiosos, passaram dos limites e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que os filhos dele morreram por entrar em lugar secreto exclusivo, separado por esta razão por um véu. Por isso que o véu foi rasgado, para que você tivesse acesso à exclusividade no segundo contrato. E diante da tampa da arca, sobre a arca que levita, lembra?
Assistiu o vídeo Os Levitas Levitavam? Então, ainda as minhas manifestações ufológicas com alta radiação e campo eletromagnético quântico, gente, isso está nos originais? Não, é claro que não. Mas é o que é. É que na tua Bíblia, está na linguagem pueril, alegórica de fumaça, incenso, esmeralda. Tem que entender as coisas. Então vamos mais. É isso a essência, o espírito do que quer ser dito. Onde não somente seus filhos, mas o próprio Arão pode morrer se entrar sem proteção e fora do tempo. Então tem um dia certo para entrar. Escreva aí, uma vez no ano. O que é que os filhos de Arão fizeram? Ficaram entrando, espiando. Tem que ter roupa de proteção. Lembra levitas astronautas? Sacerdotes astronautas? Eles não sabiam o que era. Imagina, hoje para nós é um pouco mais fácil entender. Então tinha a arca. Sobre a tampa de proteção e segurança da arca tinha uma manifestação ufológica, que a Bíblia vai chamar de fumaça, nuvem. E o que eles fizeram? Chegaram próximo dessa fumaça e morreram. Agora, nos próximos versículos de Levíticos 16, você vai ver como deveriam ser as roupas de proteção. Acredita? Você pode ler aí na sua casa. É necessário roupas adequadas desses astronautas para acessar a arca. Veja nos versículos subsequentes. Grande revelário. Aí que entra o Bafomete nos próximos versículos. O Bafomete da maçonaria é o ser dual andrógeno mitológico ordenado pelo Criador nos tempos de rituais do primeiro contrato, como eu sempre ensino. Eles sabem e ocultam, nós sabemos e revelamos, como eu sempre ensino. Eles mitologizam, mistificam. Nós temos a missão, através da sapiência suprema, de desmistificar. Eles sabem e não querem ou não podem revelar. E como eu sempre ensino, Deus é quem ordenou e é dual. Começou. Ele funciona cosmicamente, cabalisticamente, dualmente. Isso aqui é o símbolo da imagem de como ele é pluralmente. Aí o homem é que, em suas escolas ritualísticas de mistérios e esoterismo, hermetismo, foi estudando, entendendo, percebe? E foi homotel, plagiando Deus. Mas Deus é assim, vê? Diga a Arão que ele receberá do povo de Israel 2 bodes, escreva aí, 2 bodes, como fiança, presta atenção, pelos crimes, olha o original, do povo, um novilho e um carneiro como expiação fiança, como lembrança deste contrato que é o primeiro, e gratidão. Me diga um pastor que explica isso daqui. Eu fui dar uma olhadinha para ver como é que o pastor sai dessa, né? E aí encontrei pastor adventista, pastor dessas igrejas mais novas, Bola de Neve. E ele vem sorrindo, ganhando no carisma, sabe? E aí, pessoal? E agora? É Jesus ou é o bode? Aleluia, pessoal. Vamos falar? Claro, né? Ninguém trata o assunto com seriedade. E adivinha o que todos os pastores dizem? Representa Satanás. Mas peraí, se representa Satanás, nós temos um problema maior do que o original. Porque então Deus está mandando espiar pecados para Satanás. Deus está mandando oferecer oblação, holocausto a Satanás. Adorar Satanás. Então nós temos um problema ainda maior.
E aí Jó original, capítulo 1, aquele discurso de Deus e Satanás. O que eu faço? O que eu não faço? Posso fazer? Não posso fazer? Vai e faz. Aí entra Benai e Elohim, os filhos de Deus, e Ra-Satã. Você vai ter um problema teológico imenso. E aqui também que tem aqueles, sabe aqueles fios que você puxa e destrói todo o sistema? Então, eis aqui um ponto de destruição de todo o prédio. O grande ponto fraco de todo o sistema. Revelare. Na sua Bíblia você lê oferta, mas é fiança, pagamento de dívida prisional, por ter cometido crime. Pecado no original é crime, delito, porque muitos infringiram o quê? O contrato, o código de processo penal do Criador. E a multa é a vida de um animal. Sai barato. Eu sei que é difícil falar essas coisas hoje, num tempo que as pessoas têm uma imensa frustração com os seres humanos e aproximação com os animais. Eu disse ainda ontem para eles aqui que quanto mais eu me decepciono com o ser humano, mais eu me aproximo das bolas de snooker. Pelo menos as bolas são inanimadas, materiais, não têm vida. Eu não vou tirar a minha frustração do ser humano para descontar num animal que não evolui. É fácil, como eu sempre digo aqui, as pessoas me odeiam por isso, mas é fácil você amar o gatinho Revelare. Ele não evolui, Ele é um ser com um software programado, cheio de amor, sim. É uma grande manifestação do Criador. É para alegrar os nossos dias. É tão bom ter o amor do bichinho. Mas tem seus limites. Mas hoje, nessa cultura total de antissistema, o que acontece? O feminismo, o gaysismo e o comunismo, de fato, ele luta contra o sistema acionista de forma errada. Como eu falei nos graus 46, 47, sobre sexo e o vida louca, lembra? O feminismo. Aliás, eu trato todas as feministas com muito carinho. Porque elas estão lutando contra o sistema. Só que da forma errada. Então vamos lá. Eu quero começar aqui, Tudo que você lê na Bíblia tem um problema. O significado equivocado ou ocultado. Para você aprender, eu coloquei dessa forma didática aí, Todos escrevendo. Isso tem que escrever, hein? Oferta na Bíblia é fiança. Oferta, sacrifício, oblação, holocausto é fiança. E pecado é crime. Lei é constituição, os códigos penais, civis, legais. Moisés é quem? O procurador, o advogado, juiz do povo, porque ora ele tem a outorga do povo, essa é a representação política e legal dele, e ora ele tem a outorga do Criador. Então ele representa os dois lados. Estou vendo vocês escreverem muito bem ali? Isso é imprescindível, gente. Veja, nós estamos falando de um contrato. O que é que o sistema religioso fez? Velho Testamento. Parece inocente. A palavra testamento só é entendida se você lê o original de Hebreus 9. Mas para quem não lê, testamento esconde tudo. Porque não é testamento. Eles não querem colocar pacto, porque dá problema. Imagina, velho pacto. Aí eles preferem aliança, que é a mesma coisa. Mas, na verdade, é um contrato. E Torá é ensinar esse contrato, é transmitir para o povo quais são as leis. Ou seja, uma espécie de curso de direito. O que é Torá? Torá, na verdade, era um curso de direito que deveria ser dado a toda a comunidade hebraica, por Moisés, por Arão e pelos 70 professores. Então esses 72 deveriam comunicar, ensinar Torá, ensinar ao povo
quais são as leis e quais são as consequências de não obedecer às leis. Como o povo sempre vai cometer crime, infringir delito, vai ter que pagar fiança para não ser preso, para não ser morto. Então a oferta é a fiança e pecado é crime, é a infração. Se você não entender assim, você nunca vai entender Bíblia, entendeu? Vamos mais. Delta animais também no texto. Primeiro, um carneiro para poder acessar o exclusivo lugar de alta tecnologia de Elohim. 2. O novilho pelos seus erros e de sua família. No caso, Arão e sua família, porque ele ia ser o representante. 3. Os 2 bodes na tenda do encontro. A tenda do encontro é a tenda do meio. Perceba, são 3 tipos de animais. E são 4 animais. Yod, Re, Vav, Re. E tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o bem e o outro para o mal. Azaziel, ou Bafomete, já vou explicar, o mal. Por quê? Veja que coisa incrível. Um bode para o bem e um bode para o mal. O cordeiro, o novilho e o bode, o bem. E um bode apenas para o mal. Embora todos sejam pelos crimes, que são maldades do povo. O incrível aqui é que, olha isso, deveriam morrer os que infringiram a Constituição, mas serão perdoados ao morrer um animal pelos crimes, pelos criminosos. Então escreva aí, pecadores são criminosos, delinquentes. Olha isso. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o bem, Adonai, e o sacrificará como pedido de perdão pelos crimes e infrações legais do contrato, na verdade, como fiança, pagamento para liberdade. A consciência pesada é paga, apagada, perdoada. Perdonar e vem de pagar dívida. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o mal, Azazel, e esse será apresentado vivo ao Criador como fiança. Propiciação também é fiança e será enviado depois para o deserto. Vamos ver quem é sábio aí. Por que que o bode para o bem morre imediatamente e o bode para o mal é deixado no deserto para morrer? Quem é sábio aí? Hã? Olha só o que é a consciência dual. O teu cérebro nozes. O teu cérebro dicotomizado. Bode e bode. Na dextra nós temos Adonai. E na sexta nós temos Azazel. Vê? Todos nós temos 2 bodes no cérebro. E os 2 têm que morrer. O primeiro morre imediatamente, porque é a dextra. Mas o segundo
vai levar 40 dias e 40 noites para morrer. Percebe? Arão deverá pegar o incensário cheio de brasas do altar. Veja que continuamente tinha fogo, brasas, que pode ser metáfora para algo muito maior. E 2 punhados de incenso aromático. Aí eu ligo os meus incensos aqui, os bíblias, olha lá! A Bíblia toda é cheia de incensário, fumaça e fogo. Eu ligo qualquer fumacinha aqui. Ô povo cego. 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu, perante a minha manifestação ufológica. A fumaça do incenso então cobrirá a tampa de proteção e segurança sobre o cubo de esmeralda, que são as tábuas de pedra, as segundas tábuas de pedra agora protegidas, que não se quebram mais. Para entender isso aí tem que assistir a trilogia e a septologia toda, porque esse cubo de esmeralda quântico tem nele o contrato, e então não morrerá. Se ele fizer isso, como é que Arão faz para não morrer igual os filhos? Como? As roupas de proteção, a tampa de proteção, e tem que colocar fumaça artificial sobre a tampa, substituindo a fumaça ufológica da manifestação divina, para se proteger. Ou seja, é uma fumaça pela outra. Olha que interessante. E aí, para quem é de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sabe que os espíritos malignos, netos de Deus, porque são filhos dos filhos, porque são filhos dos Benai Elohim, dos Néfilins, dos Anakins, esses espíritos de homens mortos, os daimons, eles se alimentam de odores, da exalação, do perfume, do incenso, da energia presente nos minerais, nas matérias, nos elementos materiais. Percebe? Sabe do que esses espíritos se alimentam? De aromas, perfumes. Eles não vão na encruzilhada comer a fruta, mas inalar. Porque há energia no cheiro, a vida no sangue, o cheiro do sangue. Então, o interessante é que essa fumaça evitava Arão de morrer, o cheiro. Então passará com o dedo um pouco do sangue do novilho na parte da frente da tampa, e depois novamente com o dedo passará o sangue 7 vezes, agora de frente à tampa. É essa tampa em formato cabalístico. Percebe? Isso para não morrer. Então sacrificará o bode da fiança pelos crimes do povo, e trará o sangue para trás do véu. Depois fará o mesmo na tampa da arca com o sangue do bode. Fará o mesmo na tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? É a tenda que ficava entre o Criador e o povo. Mais um delta. Ou seja, as manifestações ufológicas que eu falei ontem aqui, dos triângulos voadores luminosos que estão sendo pesquisados e postados nos jornais, aqui em Santa Catarina muitas vezes, é dessa forma que é nesse formato que nós tínhamos aquele acampamento hebreu. Quer dizer, nós tínhamos uma tenda do encontro entre o povo e o Santo dos Santos, o lugar exclusivo. Eram 3 lugares. 3 lugares. O povo, o meio entre o povo e o Criador, chamado de tenda do encontro, que é para as oblações diretas do povo,
o lugar público para fianças e o lugar secreto privado, só para o sumo sacerdote. Iluminare, V, delta, povo, tenda do encontro e lugar exclusivo. E Deus ainda diz: depois pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e porá em todas as pontas do altar. O que é que temos aqui? A assinatura do Criador com sangue. Yod, Re, Vav, Re. Percebe? Tudo isso fala muito sobre quem Deus é e como o cosmos espiritual se conecta ao cosmos terrestre material. Bem diferente do que qualquer igreja pode, sabe ou quer revelar. Não é? Quando Arão termina, então trará para o público, agora todos verão, o bode vivo, o bode para o mal. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e lerá todos os crimes do povo. Olha isso. Meu Deus. Juraci, evolua. Olha só. A mão na cabeça do bode. E enquanto está com a mão na cabeça do bode, não é em cima da Bíblia não, igual nos Estados Unidos lá, fazendo juramento bíblico, é na cabeça do bode, lendo todos os pecados do povo. Pecados são os crimes, tudo anotado pelos anciões, que tem lá a lista de crimes do povo. Tudo que foi infringido, todo tipo de delito, é lido com a mão na cabeça do bode, para transferir simbolicamente os erros do povo, aqueles que quebraram o primeiro contrato. Vocês devem lembrar que o contrato não tinha nem descido o Sinai, quando Moisés soube que o povo já tinha quebrado a primeira cláusula do primeiro contrato, quebrando a cláusula de exclusividade de imagem de Deus, fazendo para ele o quê? Qual animal? Então veja que o povo já tinha esta visão de que o Deus sem rosto tinha essas ligações com esses animais. Percebe? A divindade, a religiosidade sempre ligada a esses animais, que é o delta: bode, cordeiro e novilho. Percebe? E o interessante é que depois de ler todos os crimes, ficava tudo isso na cabeça desse bode, simbolizando o quê? Por que que a mão estava na cabeça do bode? Olha lá. Olha a nossa cabeça lá. É a sextra, gente. Simbolizando todos os nossos crimes de ego, de mal, da nossa maldita sextra. Olha só. Isso aqui, ó. Tudo era lido, orado. Era a oração transferida para a cabeça do bode. Porque representa a nossa consciência má sextra, pela sextra de Deus. Porque muitas vezes esse povo quebrou o contrato. Sempre vão quebrar o contrato, porque a sextra não morre. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Agora, quando Arão terminar então, trará para o público o bode vivo,
colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, vai ler e vai enviar depois para o deserto. Presta atenção, para você nunca mais esquecer isso. Revelare. O bode levará consigo todos os crimes deles para um lugar desértico, solitário. E o homem soltará o bode no deserto, no sol escaldante, no altíssimo calor, para morrer no calor, representando o quê? Não é o bode Azazel, é o bode para Azazel. Mas quem é Azazel? Ou o que é Azazel? O sistema coloca Azazel para que você nunca saiba. Quer ver uma coisa? Se essa passagem é tão importante, me diz, por que Azazel não aparece em lugar nenhum da Bíblia? Só aqui. E aí você vai encontrar Enoque adulterado, ligado aos Néfilim, sem entender, porque você não tem os originais etíopes. Para entender quem é Azazel, afinal. Mas é que Azazel é tão simplesmente um nome para representar o lado sextra da mesma árvore, do mesmo Deus, a dualidade. Ou seja, o bode da sua sexta, dos seus crimes, é oferecido para Azazel, isto é, para a sexta de Deus, de sextra para sextra, de dextra para dextra. Tá vendo? Revelare. É no deserto de Mateus 4 e Lucas 4 que Jesus enfrenta quem? O seu Azazel, o seu ego, a sua sextra, como nós revelamos na Bíblia original Códex. Nenhum discípulo estava lá em Mateus 4, Lucas 4, para registrar aquela conversa com Satanás. No judaísmo não existe Satanás. E eles são os autores dos originais. O teu cristianismo católico, espírita, evangélico é extensão, é filial, filha do judaísmo. Portanto, Mateus 4 e Lucas 4, na verdade, está revelando o quê? A luta contra o ego, lembra? Ter, ser e poder. E usando a santa cidade, a santa Bíblia e o santo templo. Elementos santos, exclusivos de Israel. Porque eles não têm poder. Mas o místico acredita que a casa de Deus, o templo, aliás, que o templo é a casa de Deus e tem poder. Que a Bíblia é sagrada e tem poder. Quando a voz de Azazel em Mateus 4 é exatamente aquela dentro da consciência de Jesus dizendo: a palavra de Deus disse, e ainda usa o Salmo 91. Esses dias eu estava num vídeo qualquer aí, contra mim, aí fui nos comentários para ver o que o povo fala. Aí tinha uma menina dizendo: nunca mais assisti esse Akel, depois que eu vi ele dizer que o Salmo 91 é o Salmo de Satanás. Onde já se viu isso? Eu saí chorando. Ela ficou muito decepcionada, triste, chorou e nunca mais me assistiu. Mas não me esqueceu, né? Não esqueceu aquele estudo, que está até hoje, onde ela vê o meu nome, ela... Ah, não. Se for verdade... E é por isso que as pessoas buscam tantos defeitos no Akel. E você está se enganando. Porque eu não sou nada. O negócio não é eu. Não tem nada a ver comigo. Não adianta você querer ver problemas em mim. A minha voz, o que eu ensino, a coerência do que eu ensino é o que importa. E não a pessoa. Então, as pessoas só estão se condenando. Elas faziam isso com Moisés. Elas faziam isso com Jesus. Lembra Jesus? Jesus querendo ensinar coerência e eles ficavam procurando defeito em Jesus. Por quê? Para invalidar o que ele ensina.
problema é todo seu. Você vê, olha que coisa incrível. É no deserto que Azazel está. E ele morre depois de 40 dias sem comer. Você entende? Quem aí está alimentando o ego? Dá uma aqui de preacher. Um pouco de worship. Quem aí está alimentando Azazel? Ei, é para deixar Azazel morrer de fome. 40 dias. Ou você acha que tem outro significado? Você sabia que Buda, 500 anos antes de Cristo, também passou 40, 50 dias de fome antes de começar o seu ministério? Missão. Jesus copiou Buda? E Krishna? Isso aí é Satanás copiando Satanás? Então Satanás inspirou Deus aqui em Levítico 16. E disse, olha, eu quero um bode para mim também, estou com ciúme. Não tem cópia. O que tem é um Deus onipresente. Deus não pode ser ausente. Percebe? Se ele é ausente, não é Deus. Você é ausente. Então, a primeira tentare, crivo, é transforma as pedras em pães. E é o que acontece com você todos os dias. Aquela voz da sexta, dizendo para você alimentar o ego. Gente, deixar do açúcar é difícil, é ou não é? Qualquer tipo de droga. Você aí viciado em Coca-Cola, eu desafio você a ficar 40 dias sem beber Coca-Cola. Dizem aqueles que deixaram de ingerir açúcar que a abstinência faz eles enlouquecerem. Eu quero ver você na abstinência, no jejum de ego. Sabe quando o ego pede pão, transforma a pedra em pão e alimenta-me. E você consegue vencê-lo e matá-lo de fome no deserto. O homem que foi responsável por levar o bode para Azazel, a sexta extradual do Criador, vai ter que lavar as roupas com água para depois entrar no acampamento. Este é um decreto, lei, contrato para todos os israelitas, não é para nós. Até o fim do primeiro contrato. E que dia deve ser isso? No 10º dia do 7º mês. Lembrando que o primeiro mês do calendário judaico não é janeiro. Vocês se humilharão a si mesmos, vencendo o ego. Olha só que incrível. O que Deus está dizendo? Uma vez por ano. Vocês se humilharão a si mesmos. Como é que interpreta essa conjunção verbal? Como? Humilhar a si mesmo. Ego. O objetivo de tudo isso é vencer o ego. Veja, olha quem é o verdadeiro Azazel. Este será um sábado para vocês, pois descansarão a consciência por terem seus crimes perdoados. Este é o maior sábado do ano. Viu, adventista? Não adianta guardar o sábado. Tem que guardar o 10º dia do 7º mês no calendário original hebraico e enviar os 2 bodes. O teu pastor está errado, não está fazendo tudo como tem que ser. Porque este é o sábado. E esta festa, pasmem, é feita até hoje. Quem sabia? E como é o nome desse dia? E tem até pastores que comemoram esse dia. Como é o nome desse dia? Quem sabe? No calendário judaico, a gente sempre fala aqui. 10º dia do 7º mês é o... Muito bem, Luísa. Yom Kippur. Assim será todo ano enquanto durar o primeiro contrato.
uma vez por ano, no 10º dia do mês 7º. E aqui encerra Levítico 16. Esses são os levitas, os astronautas. Revelare, essa festa ritualística do primeiro contrato é feita pela comunidade israelense no dia de Yom Kippur. O nome de Azazel aparece 3 vezes nesse texto e na Bíblia. E ele está na maçonaria sionista com o ritual do Yom Kippur secreto. Enquanto os fiéis, sinceramente, honestamente, devotamente, comemoram Yom Kippur, o dia do perdão público. Mas existe um Yom Kippur secreto, que é do Baphomet, que surgiu por Deus na Bíblia. Revelare. Manuscritos antigos revelam que Azazel é a manifestação sexta do Criador em Gênesis 6, que gerou os Néfilins, quando criou a confusão em Gênesis 11. Eia, desçamos ali e confundamos os homens, lembra? Tudo isso prova a dualidade do Criador que o sistema religioso não sabe, não quer saber, ou não quer revelar, ou não pode revelar. Então perceba, se você começar a estudar sobre Azazel, você vai ver todo tipo de misticismo. Era um demônio muito poderoso, era um príncipe de potestades. Nada disso. Azazel não é um ser de hierarquia angelical, na demonologia, na angelologia. Azazel é a sexta do Criador. Aí quem assistiu o vídeo As Relações Sexuais de Deus no Crivo, quem colou esse grau? É um vídeo assustador. Aí que você vai entender Gênesis 6, os Benai Elohim, e a criação dos daimons, os espíritos malignos dos Néfilins. Afinal, por que é que Deus destruiu o mundo com água? Por quê? Por causa disso. Nesse grande propósito coerente de dar legitimação, ou melhor, aceleração à legitimação do homem. Deus é o Espírito exclusivo para quem é do bem, ou os Espíritos de Deus, dos Benai Elohim, os filhos de Deus. Ele, plural, ele não é um, ele é plural, Elohim. Mas também quando você erra, quando você quebra o contrato, quando você comete um crime, lembra? Rata, pecha, avon. Você dá legitimidade para o Criador possuir-te também. E os mesmos espíritos que foram atormentar Saul, por exemplo, vão entrar dentro desta casa que não pode ser vazia e vão acelerar o processo mediante a legitimidade que você deu com suas infrações legais para a sua autodestruição, porque o pagamento, a consequência da infração é a morte. Ou seja, começou a errar, começou a gangrenar, a apodrecer, até morrer. E essa é a função desses daimons, acelerar o processo de destruição do homem. Então, se ao invés de amar você se vinga, se ao invés de perdoar você quer a destruição de alguém, se ao invés de amar e perdoar você tem mágoa, estou falando isso porque esse é o assunto supremo. Você está dando legitimidade para que esses daimons representados pelo nome de Azazel estejam dentro de você, porque este bode é alimentado no deserto e não morre. Ele foi enviado para morrer e não morre. Mas o que é Azazel no original? Vamos para a raiz etimológica, você vai se assustar. Eu vou dar um palpite. Tudo que termina com El é o quê? Não precisa terminar, né? Basta ter El.
mas geralmente termina com El. Mas pode começar com El, por exemplo, Elo, Eloi, Elohim, El Shaddai. Você está vendo que o nome dele está aqui, ó, Azazel. Então, Esbod, El Elohim, Azal, do outro lado. O mais incrível é o que significa Azal, do outro lado. Ou seja, Azazel significa, é só pegar a etimologia, é que os judeus, o que eles fizeram? Como é muito forte isso, as pessoas estão no chat ali dizendo, meu Deus, que assunto difícil, essa capa vermelha, esse bode na capa, ai meu Deus, que dificuldade, Senhor. Tão fácil, tão... Vamos evoluir, vamos? Vê, eles escondem através de palavras. Quando você desmistifica com dicionário e etimologia, pronto. O que é Azazel? O outro lado de El. O outro lado de El é o quê? A sexta de Elohim. O outro lado. A sexta do Criador, uai. Quem é que vai mandar o anticristo, o espírito do engano? Quem? O outro lado de Elohim. Um bode bom e um bode mau. Um bode fêmea e um bode macho. Um Caim e outro Abel. Um Esaú e outro Jacó. Por isso que são dois gêmeos. Escreva aí, os bodes gêmeos. É Jeová e Jesus. Não são dois. Assim como não são dois caminhos, não são duas árvores. Parece dois, mas não é. E por que Azael é o bode do outro lado de Elohim, também é Baphomet? Vamos lá para a etimologia. O prefixo Baphe, Baphomet, não é quando você não escova o dente, gente. E nem essas pessoas que são meio bissexuais aí e cortam dos dois lados. Não é também. Baphe, pasmem, vem de batismo, e metis é sabedoria. Portanto, Baphomet é a introdução, é o batismo na sabedoria. Quer dizer, quer conhecer Deus como Ele é? É assustador, terrível. Você quer mesmo? Gente, o meu Deus é bom, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, em nome de Jesus. O meu Deus é bom e é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Ele é tão bom que Ele matou os 2 filhos de Arão. Vocês não entenderam ainda que Ele assina contrato. Ele faz contrato. Quebra o contrato para ver. Revelare. Está conhecendo Deus agora? Nossa, que pela primeira vez eu estou temendo a Deus. É. Agora você está temendo a Deus. É. A palavra Baphomet em hebraico, na verdade, é Pef, Pe, Vav, Mentaf. Codificação cabalística também das letras hebraicas sagradas para eles. Shin, Vav, Pe, Yod, Aleph. Incrível. Sabe o que é Shin, Vav, Pe, Yod, Aleph? É o soletrar da palavra filosofia. É sabedoria, é sofia. Shin, Sofia. Sofia do grego para o hebraico Shin, Vav, Pe, Yod, Aleph. Porque o Criador, Adão e Eva, sextra e dextra, é também a sabedoria e o verbo. O inglês é maravilhoso nesse ponto porque é de, né? De Sophie é tão simplesmente
O The Wisdom é tão simplesmente homem e mulher. É o artigo macho e fêmea. No português é que tem a separação de gênero linguístico. Revelare. Então quem é o Baphomet? Baphomet significa introdução, batismo à sabedoria ou filosofia. Agora imagina eu sair por aí dizendo Baphomet X. Tamanho do problema. Mais problema para nós. É difícil, né? Quanto mais a gente estuda, mais longe a gente fica deles, por óbvio. E mais eles têm que andar para chegar até onde a gente está. É duro, é difícil aceitar a verdade como ela é. O ego do homem é revelado quando crivado em público. É no oculto do deserto que o ego deve morrer. Envie seu ego sextra para o deserto. Envie seu ego sextra para o deserto. E pare hoje de se importar com o que dizem, pensam, pois o cristão que ainda tem ego já está condenado. Porque aí, já estamos no segundo contrato. E o problema de estar no segundo contrato é que não há mais fiança. Agora, vou até tirar a música. Aí você diz assim, peraí. Esse é o entendimento aqueliano. Será que é o entendimento paulino? Ou será que o Aquel está falando dele mesmo? Então eu quero que você, ao terminar esse programa, leia Hebreus, qualquer Bíblia, não precisa ser a original não. Hebreus 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. Esses 4 capítulos você vai ler. Na verdade, se você ler só o 9 e o 10, aí você vai dizer, puxa, tudo que o Aquel falou, Paulo falou, e eu nunca tinha entendido. Você vai ver que a visão paulina sobre é a mesma coisa. E é por isso que em Hebreus 10 ele diz, não há mais pagamento, fiança, remissão. A palavra expiação é piar, pagar fora, resolver, ex. Está pago. Para rasgar o véu, para rasgar o contrato, tem que pagar. E para tirar a culpa, desculpa, tem que matar o bode no deserto. Por isso que Jesus veio para quê? Para ser o bode, o cordeiro e o novilho, os 3 animais na cruz. E o seu sangue espargido na tampa da arca da aliança 7 vezes, nas pontas do altar. E pago toda a dívida. O problema é que se você conheceu, soube desse segundo contrato e assinou, existem várias formas de assinar o segundo contrato. Eu vou fazer você lembrar quando foi que você assinou. Sabe aquele dia que você disse assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Assinou. Sabe aquele dia que você se batizou nas águas, mas aquilo não vale, você mesmo disse que é um ritual. Era a tua verdade relativa. Era a sua verdade. A água não vale nada, mas era a sua verdade. Você estava dizendo, a partir de hoje, Senhor, olhando para baixo, para cima, de joelho, sentado, de pé, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo, e nunca mais nunca mais
no crisma da Igreja Católica. Nunca mais. O professor Paul, lembrando muito bem, não precisa ser alfabetizado para assinar esse contrato. Não é que nem o Tiririca que passou 30 dias para assinar o contrato. Aqui basta você olhar para o céu torto mesmo e dizer: Jesus, nunca mais. Ô Deus, ô. Tinha uma pastora que falava Deus, ô. Olha, o pessoal está desesperado ali, dizendo: e agora, o que devemos fazer? As pessoas estão dizendo: estou lascada, estou preocupado, estou tremendo, estou chorando, estou ferrada. Olha aí. E você acha que eu estou brincando? Você acha que eu estou aqui dizendo assim: esse é o objetivo final? Essa é a realidade. É a coerência de tudo. Deus não encarna num homem pobre, negro, para ser desprezado racialmente, socialmente, religiosamente, etaricamente, porque ele começa a trabalhar com 30 anos. Quem é você? Você não tem nem 50 anos. Ou seja, nasceu, veio para ser absolutamente humilhado, insultado, desprezado. Aí morre com todo tipo do requinte da crueldade. E você agora quebra o contrato. Você quebra o contrato e diz: o problema do segundo contrato é que, embora seja muito mais fácil cumprir, porque ele é tão pequeno, de 3 mandamentos resumiu-se em 2, que na verdade é 1. É uma pirâmide, 3 em 1. De 613 preceitos de Maimônides, isso feito muito depois, 1200 depois de Cristo, alinhando, organizando, na verdade, aqueles preceitos, recomendações, artigos, parágrafos, incisos da lei de Moisés. Sabe aquelas explicações da explicação? A relativização legal. Porque não adulterarás, mas está muito, sabe, tem que ser mais claro. Aí relativizava, explicava em quais casos, como, quais punições. É isso que a gente vai ver em todo o Pentateuco. Então, para nós que assinamos o segundo contrato, ele é muito pequeno. Ele é uma escrita com o dedo na areia. Porém, o problema do segundo é que o primeiro, todo ano tinha um bode para morrer. E o segundo só tem um sacrifício. Não é todo ano. É uma vez só e para sempre. É uma remissão só. É por isso que todos os mestres, estou falando desse mestre aqui não, os mestres, os grandes mestres, disseram: é melhor não saber. É bom para aqueles que nunca souberam. Porque quando você sabe e aceita, você come. Alegoria. Você assina. Então você assinou. Aceitar Jesus, por exemplo, essa expressão clichê evangélico, é assinar contrato. Mais grave ainda é quando você deixou do sistema denominacional e disse: agora eu sou um evoluído, uma consciência evoluída que não está mais enganada. Eu sigo a verdade. Percebe? As suas palavras são cláusulas de exclusividade ainda mais graves, excelentes e mais graves do que do contrato dos cristãos católicos evangélicos.
O contrato que um ex assina é ainda mais grave. Porque é óbvio, quanto mais você sabe, quanto mais você tem acesso aos conhecimentos exclusivos, ao lugar exclusivo, mais responsabilidade. Você está indo cada vez mais perto da arca, das manifestações. Você está vendo cada vez mais, ouvindo cada vez mais, sabendo demais. Entendeu? O fato é que, se já estamos no segundo contrato, não é mais fiança. Não tem mais bode a Azazel por nós. Cristo é o último Bafomete. Cristo é o último Azazel expiatório, a fiança por todos os nossos crimes. Agora digo, se ainda é possível, não erre mais. O Criador não pagou sua fiança concedendo-te liberdade para voltares ao crime. Eu vou falar de novo. Escreva aí, Delta Liberdade. Olha o grande finale. Um povo estava escravo por 400 anos no deserto. Deus foi lá, pegou um príncipe mestre cabalístico, esotérico, hermético, sábio, arquiteto, que tinha as duas nacionalidades, do povo que era escravizado e do povo que escravizava. Chamou esse homem e disse: fala para eles que eu tenho uma proposta, eu vou tirar eles daqui, mas eles vão ter que me seguir e vão assinar um contrato comigo quando eu terminar de tirá-los daqui. Então eles estavam presos. Deus foi lá e tirou eles do Egito. Quando chegaram em lugar seguro, veio o contrato. Assinaram, libertados da primeira prisão. Mas agora o contrato é a própria prisão. Eles não estão mais presos pelo Egito, eles estão presos pelo próprio ego, porque o contrato é impossível de ser obedecido. E para se libertar do próprio contrato, Jesus veio ao mundo para nos dar liberdade do primeiro contrato. Daí que você entende graça. Graça não é uma carta branca. Aí, agora livres, o que é que muitos fazem? Voltam ao crime. Percebe? Eu vou falar de novo. O Criador não pagou sua fiança concedendo-te liberdade para voltares ao crime. Apenas pena de morte. Por isso que esta é a segunda morte, a inexistência. Entende? Entende que a missão de Cristo foi nos libertar da primeira escravidão. Porque Azazel representa uma escravidão anual. Todo ano, um especial sábado, no 10º dia do 7º mês, dizendo: eu preciso do bode, eu preciso dos 3 animais. Agora, ele nos liberta da escravidão da Torá. Mas assim como foi da primeira vez, em contrapartida, porque tudo tem que ser justo, ele nos apresenta um segundo contrato. Então nos libertou. Esse é o bônus. Mas o ônus é assinar o segundo contrato. É ir em nome dele. É renunciar o ego. É matar o bode no deserto.
de fome, e se achegar diante dele e manter-se como ele até o fim. Uma vez que não é exigido de você mais 613 preceitos da lei, mas tão simplesmente o sine qua non legal da constituição de Elohim, que é amar. Uma vez que quem é do bem amará, grau 9, ninguém muda, mas quem é do mal não consegue amar. Veja quem era Caim. Mesmo estando num culto, tendo acabado de ofertar, matou seu irmão. Porque cada um só pode dar o que tem. É um grande ditado. Muito real. Porque ninguém muda. Então você se revela. Quem é você? Filho de Caim, filho de Abel. O segundo contrato só vai te revelar. E o ex, na verdade, vai te revelar e te expor ainda mais. Porque o ex vai te libertar da escravidão do primeiro contrato e da escravidão do segundo contrato, que é a prisão da consciência, que é a falta de entendimento do primeiro e do segundo. E quando você entender tudo isso, você fica nu. E é por isso que quando as pessoas chegam no ex, elas se revelam. Se revelam. A verdade é que o ex é um problema. Revela. Revela. E eu não posso terminar esse programa sem dizer: sabe qual é o contrato que um ex assina com Deus? Lembra que eu disse que uma consciência ex sabe de tudo que vai acontecer depois da morte, antes mesmo de chegar à morte, antes mesmo de morrer? Nós sabemos todas as coisas que eles, a grande maioria, só vai saber depois da morte. Qual é o preço desse contrato? Mas não se preocupe, porque se você é uma consciência ex, ninguém muda de Caim para Abel e de Abel para Caim. Fruto bom é fruto bom. Ei, pode vir a turbulência que vier, externa ou interna. Laranja é laranja, pera é pera, banana é banana. O fruto é o fruto e não muda. Viu? Agora, o Henry está dizendo ali, os indígenas não assinaram contrato. Aí vem os jesuítas pregando Jesus. Isso aí, Henry. Contagem regressiva, Geoapocalipse. Amanhã o 4º capítulo da Septologia.